A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Vanessa Cruz, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, deixa um aviso. O que compramos no supermercado pode ficar mais caro lá mais para a frente por causa desta subida no preço do gasóleo. Subida que, no que toca aos preços dos alimentos, não deve ser sentida, como dizias, já no imediato, mas certo é que esse aumento pode acontecer. O Governo anunciou hoje um desconto de 3,5 cêntimos aplicado ao imposto sobre os combustíveis, o ISP. Mesmo assim, por causa do conflito no Médio Oriente, o gasóleo vai subir 19,5 cêntimos por litro na próxima semana, a gasolina quase 8 cêntimos. Gonçalo Lobo Xavier, o secretário-geral da APED, alerta que há uma clara pressão no mercado e que, no fim de contas, vai haver reflexos no preço pago pelo consumidor final quando vai ao supermercado. Se toda esta cadeia de valor vai sofrer um aumento decorrente do aumento do custo dos combustíveis, é perceptível que haja um risco de uma maior pressão no mercado e que vá significar um aumento do valor dos produtos finais. O secretário-geral da APED diz que o aumento de preço dos bens alimentares vai durar o tempo que durar o conflito no Médio Oriente e que o setor da agricultura pode ser dos mais afetados. E os revendedores de combustíveis dizem que o Governo tinha margem para anunciar um desconto maior no ISP. A vice-presidente da ANAREC, que representa os revendedores, lembra que 60% do preço dos combustíveis são impostos. Mafalda Trigo defende que o Estado já arrecadou receita fiscal suficiente desde o início deste ano e que agora podia compensar os consumidores com um desconto maior, tendo em conta o impacto deste conflito no Golfo. É muito penalizante para os consumidores, sejam eles particulares ou empresariais. O que o Governo poderia fazer era abdicar de uma parte da receita fiscal. Ao fim destas semanas, desde o início do ano, acabou por já arrecadar, se calhar, um aumento superior de mais de 10 cêntimos também. Portanto, significava que podia abdicar de alguma margem adicional nos impostos para que se sentisse realmente uma estabilidade em termos do preço do combustível. A ANAREC alerta para uma eventual ruptura em algumas bombas de gasolina nos próximos dias. Poderá levar a uma ruptura num ou outro posto de combustível, que se deve não a falhas do produto, a nível geral, a nível do país, mas sim o estoque do posto em questão que pode ter terminado. Se por acaso um posto hoje ficar sem gasóleo, só a segunda ou terça-feira é que conseguirá repor, é isso? Exatamente. É o que admite a vice-presidente da ANAREC, Mafalda Trigo, entrevistada no Explicador da Tarde Política pelo Ricardo Conceição e pela Judite França. Explica que não há capacidade em termos de transporte para reabastecer os postos nesta altura se houver uma corrida às bombas de gasolina. Apenas no início da próxima semana é que a situação pode ficar normalizada. E esta hora, com o regresso a casa e muitos condutores a sair das grandes cidades, também já em direção ao fim de semana, nota-se um aumento no número de condutores que procuram atestar os carros. Tem sido assim quase todo o dia, nesta sexta-feira, com filas nas bombas de gasolina. Sim, desde logo em Lisboa, filas maiores nas bombas low cost, nas outras nem tanto, mas Laura Figueiredo, agora em direto, estás entre os Olivais e Moscavide, com algum movimento nesse posto de combustível? Sim, Vanessa, bastante movimento. Cada posto tem pelo menos um carro à espera e só não se formam mais filas porque há muitos postos, mais de 10, mas ao longo do dia fui notando também uma tendência de que vale a pena dar conta. As bombas low cost são as que formam mais filas, já desde manhã que os condutores têm tentado prevenir-se e pôr combustível antes do aumento previsto para segunda-feira. Durante o dia recolhi também relatos de alguns casos, condutores que chegaram a demorar cerca
cerca de 40 a 50 minutos para conseguirem pôr combustível. Alguns dizem que já esperavam este cenário, mas que mais vale do que abastecer mais tarde a um preço superior, a um preço mais elevado. Espera-se também que ao longo do fim de semana esta corrida às bombas aumente e por isso mesmo há condutores que têm tentado escapar a isso, vieram já hoje abastecer e mesmo com o apoio que foi entretanto anunciado pelo Governo, os portugueses não querem esperar por segunda-feira, dizem que a medida é insuficiente e que os cerca de 3 cêntimos não chegam para colmatar este grande aumento do preço de combustível. São as críticas que tenho recolhido ao longo da tarde e posso deixar também aqui um conselho, Vanessa, para quem quiser abastecer aqui na zona de Lisboa, é melhor procurar bombas mais afastadas dos centros urbanos. Os postos nos grandes eixos rodoviários da cidade, ou seja, nas vias rápidas, têm estado com menos afluência. Fica esse conselho, essa recomendação da Laura Figueiredo, em direto de Lisboa. Os condutores estão a precaver-se. Os preços dos combustíveis vão disparar na próxima semana. A direção executiva do SNS ordena aos hospitais que limitem as consultas e as cirurgias e deixa um aviso, Vanessa Cruz. Que aviso é este? Não há margem para contratações acima do previsto. Álvaro Almeida, o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, diz que é preciso conter a atividade assistencial de forma a controlar a despesa. É esta a diretiva que chegou aos hospitais. Ao Observador, os administradores hospitalares mostram-se desagradados com esta decisão. Dizem que a eventual estagnação de consultas e cirurgias vai depois ter um efeito, aumentar as listas de espera, num contexto em que a procura por cuidados de saúde é superior à capacidade de resposta do SNS. E temos estado ao longo da tarde também a dar conta das personalidades que estão a prestar uma última homenagem a António Lobo Antunes. Decorre o velório no Mosteiro dos Jerónimos. O Presidente e o Governo já estiveram nos Jerónimos, Vanessa. Marcelo Rebelo de Sousa e a Ministra da Cultura primeiro, alguns amigos também de António Lobo Antunes, e entrou há pouco António José Soares, agora em direto do Mosteiro dos Jerónimos, o Primeiro-Ministro. Boa tarde, Vanessa. Exatamente, faltavam poucos minutos para as 7 da tarde quando o Luís Montenegro chegou aqui ao Mosteiro dos Jerónimos. Ainda se encontra dentro da igreja a prestar então esta homenagem ao escritor. Antes do Primeiro-Ministro esteve cá também a prestar homenagem o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse aos jornalistas que gostaria de um dia que António Lobo Antunes fosse levado para o Panteão Nacional, mas que essa decisão será uma decisão que será tomada no futuro pela família e pela Assembleia da República. Entre os vários amigos que marcaram presença esta tarde, Daniel Sampaio, o escritor que recorda António Lobo Antunes como uma amizade que era praticamente um amor. É uma amizade, o António dizia que a amizade era uma forma de amor. Foi amor que nós tivemos um pelo outro e eu destaco a generosidade, a capacidade de escutar, numa altura em que a sociedade escuta poucas pessoas, e a coragem pessoal e cívica que ele me acompanhou em todos os momentos da nossa vida profissional e da nossa vida de dois amigos. As palavras do escritor Daniel Sampaio, amigo de António Lobo Antunes, uma das personalidades que marcou presença aqui esta tarde, Vanessa, no velório do escritor. As exéquias amanhã vão começar às 10 da manhã, seguidas de missa ao meio-dia, e depois então segue-se o funeral de António Lobo Antunes. Vanessa. Reportagem do António José Soares. O escritor António Lobo Antunes morreu ontem aos 83 anos. E há outras notícias a marcar a tarde desta sexta-feira. A construção de uma mega central solar no Alqueva voltou a ser chumbada, apesar das medidas do promotor para ultrapassar o parecer desfavorável. Um dos pontos decisivos para o chumbo foi o efeito negativo para as populações de morcegos no local. Estes animais são uma espécie protegida ao abrigo da Diretiva Habitats. Donald Trump garante que o regime cubano vai cair em breve. Numa entrevista à CNN, o presidente norte-americano diz que o secretário de Estado, Marco Rubio, vai assumir a liderança de Cuba. Diz que está muito focado neste dossiê, apesar de continuar a operação militar contra o Irão. A secretária de imprensa da Casa Branca explica que o conflito no Médio Oriente só acaba quando Donald Trump considerar que o Irão não é uma ameaça aos Estados Unidos. Estamos perto da hora de jantar. Vai um duelo de hambúrgueres, Ricardo? Um duelo de hambúrgueres? Por acaso estou cheio de fome. Olha, não trouxe nenhum comigo, mas ninguém melhor do que os donos das duas maiores cadeias de fast food para falarmos sobre isso. Os CEOs da McDonald's e do Burger King andam a medir quem é que dá a maior dentada.
A maior dentada no hambúrguer? É que há cerca não é daqueles concursos em que comem 50 hambúrgueres, não, é a maior dentada. Não, é a maior e a melhor dentada no caso. Há cerca de um mês o CEO do McDonald's partilhou um vídeo nas redes sociais a provar ele próprio um hambúrguer novo no mercado norte-americano. Nas redes sociais, a forma como o líder da cadeia de hambúrgueres comia deu que falar. Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, Ricardo, era uma dentada assim mais pequena do que o normal. Entre as reações destacou-se uma de quem? Nada mais, nada menos do que do CEO concorrente do direto. Adversário. É verdade, num vídeo de 13 segundos, o líder do Burger King aparece também ele a comer um hambúrguer, mas da própria cadeia, claro. E já houve resposta da McDonald's? Sim, diz-se feliz que o novo hambúrguer tenha chamado a atenção até dos concorrentes. Estou mesmo a ficar cheio de fome, Vanessa. A Vanessa Cruz vai regressar já daqui a pouco com o Fora do Baralho.